Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da grande rede, aquele abraço para você que está acompanhando a gente no YouTube, para você que está acompanhando a gente em todas as plataformas digitais. Aqui estamos nós para mais uma edição do Podiaclep, edição de número 33. Aliás, que eu fui orientado a dizer 32,5, né? Mas na verdade não existe isso, não, é 33 mesmo, né? Tem alguns números assim que são meio que difíceis de ouvir algumas pessoas, mas 33 é a edição número 33 e hoje recebendo mais um daqueles que tem o seu nome marcado na crônica esportiva de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. É homem de Copa do Mundo também. Ele vai dizer para a gente daqui a pouco quantas Copas já tem aí nesse currículo. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue, visite também o perfil da Aclep no Instagram, @AclepOficial no Instagram, a Aclep, que é a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Vamos abrir a tela? Vamos abrir a tela para o nosso convidado de hoje, ele que bate de primeira. Ele pode até contar essa história também, porque o que bate de primeira é Gerson Nogueira. E hoje no programa também, nós vamos ter um convidado especial que vai dividir comigo aqui a bancada, vai entrevistar também o Gerson Nogueira, que é o Leon Martins. Leon Martins é companheiro nosso de imprensa aqui do Pará e há 6 anos recebeu aí um convite, uma oportunidade. Hoje reside em Portugal e está passando um tempo aqui em Belém e soldado no quartel, diz o ditado, quer trabalhar. Então eu disse, não, vamos, pela primeira vez, na história do Podiaclep, 2 apresentadores. Vamos dividir aqui a apresentação. E essa questão de 2 tem muito a ver hoje, né? Tem Daqui tudo a a pouco ver. A gente vai falar. E as semelhanças não param por aqui. Deixa eu dar o bom dia para ele, o bom dia, o boa noite, o boa madrugada, porque na internet não tem bom dia, horário, né? Não tem boa tarde, não tem boa noite. Todo dia, toda hora. Grande abraço para você, Gerson Nogueira, seja bem-vindo ao Podiaclep. Olha, primeiro, bom dia, boa noite, né? Boa madrugada, que é um horário que eu uso muito. A madrugada? Eu aproveito já há muito tempo, por causa dos hábitos de redação de jornal, que o fechamento era muito tarde, e ficou aquele hábito de madrugar, né? E isso persistiu, né? Eu continuo um pouco nessa. E também é um horário que facilita, silêncio, né? Tudo. A concentração, a inspiração. Exato. Mas saudar você, Gesiel, que já havia me convidado antes, aí a coisa acabou não dando certo por problemas que eu tive. E aqui é o Leon pela conhecê-lo, né? Que não o conhecia. Descobri aí uma afinidade natural, movido pela estrela solitária, né? 2 botafoguenses se encontram e eles ficam insuportáveis, né? Principalmente muitas histórias, nesses tempos de glória eterna, né? Então, queria agradecer pelo convite e estamos aqui, dispostos aí a esclarecer, né? Responder a todas as nossas perguntas e conversar, né? Que é mais papo, interessante, né? Bater papo. Aliás, que antes que eu esqueça, que a gente não pode esquecer, que é um detalhe, além da questão de ser botafoguense, o Gerson, ele é de Baião, né? Exatamente. Município aqui do estado do Pará. É mais ou menos o quê? 200 quilômetros aqui da capital, né? Cerca de 300 por 300? estrada. É. Ele fica depois de Igarapé-Miri. Olha que eu fui agora... passando Mocajuba um pouco. Eu fui agora tem uns 2 anos em Baião. Eu fui fazer um jogo lá da abertura do campeonato local. Eu não achei que fosse tão longe assim. Mas 300 quilômetros? 300. A gente tira... Hoje diminuiu bastante o tempo de estrada, porque foram construídas as pontes, né, sobre os 2 rios, e aquilo ali atrasava demais, né, estendia muito a viagem. Mas a gente tira em média em 3 horas, 3 horas e meia. Lá na Rádio Clube, quando você está com o Cláudio Guimarães, sim. sempre tem o menu, né? A gastronomia baionense. Baionense, né? Hoje você vai deixar uma pra gente Opa. também aqui. Leon, seja bem-vindo. Fique à vontade. Eu não vou dizer que a casa é sua, porque sempre foi. Você está lá em Portugal, mas a casa é a terrinha, essa né? aqui. A terrinha. É a terrinha, né? Poxa, Gesiel, muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa noite, boa madrugada, como vocês estão falando aí. Mas obrigado pelo convite. Me sinto
duplamente lisonjeado. Primeiro por estar na sua presença, sabe, Obrigado. o carinho que eu tenho por você e a admiração pelo Gerson e por ser botafoguense também, que a gente vai falar muito sobre isso. Como ele falou, somos insuportáveis em um. Em dois, com 2 campeonatos aí, é muito Meu mais Deus. ainda, né? Então, E olha que vamos conversar muito hoje. Eu só me toquei disso ainda há pouco. Ainda há pouco. Eu disse, olha, o Gerson vai ser o nosso entrevistado. Aí eu conversando, o Gerson botafoguense, Leon botafoguense. Olha só que coincidência. Parece que Mas que encomendado, coisa, né? parece que meio que encomendado. Até os copos, olha aqui, lembra as cores do Botafogo? Tudo lembra o Botafogo, né? Botafogo, Botafogo. Não fale isso que o coração Aí tá. Desde 1910, né? Isso. E para Já sempre. há uma versão E para de sempre. 1907, né? Que e seria, pra sempre. digamos, uma correção, porque ele foi campeão em 1907. Depois foi feita uma revisão. O que faz a pessoa crescer torcendo por um clube, hein, na opinião de vocês? Olha, o que eu- contribuiu para você ser um botafoguense? Gerson? Olha, meu pai, ele é vascaíno. Vascaíno? Né? Vascaíno roxo, né? Sadio, né? Não, É sadio, é. Não uso essa expressão de que o torcedor é doente, não. É. Eu acho que torcer é um ato de amor. Então, por isso, é sempre sadio, né? Meu pai, José Dias, lá em Baião, vascaíno. Meu pai, aliás, tem 95 anos. 95 anos? Isso. E, Opa, que e meu bênção, pai, hein? meu pai, com a generosidade que sempre teve, ele em nenhum momento tentou me influenciar. Mas o papai tinha o hábito de mandar buscar em Belém revistas. Na época, tinha a Revista do Esporte. A Revista do Esporte era a grande revista de futebol na época. E só dava clubes do Rio. E as capas eram jogadores. Tinham capas do Newton Santos, Zagallo, A nata, né? a nata. E naquele período, que eu estava começando a olhar, ia xeretar as revistas, Qual idade, mais ou menos? eu devia ter uns 6 anos, eu acho. E 6 para 7 anos. Ia olhar, né? Curioso e tal. E só dava Botafogo, praticamente. O Botafogo tinha uma legião de grandes jogadores. Né? Botafogo servia a seleção brasileira. Seleção e tudo. Aí eu acho que isso acabou contando. E eu também fui muito, lógico, acho que é o olhar mais infantil, né? Eu fui olhar e nunca esqueci o fascínio pela estrela, pelo escudo. Tanto que vi agora uma entrevista desse americano que apareceu aí de repente, né, investindo no Botafogo, o Textor. Ele falou que um dos detalhes que influenciaram na escolha dele, tinha outras opções no Brasil, foi o escudo do Botafogo, A estrela. a estrela. Rapaz. Ele comentou isso. Aí as pessoas às vezes... Aliás, mas- tem até uma música do Ricardo Braga, né? Uma estrela vai brilhar em meu caminho, né? Isso, Então isso. brilhou no caminho de vocês. Isso hein? eu acho que tem a ver com isso, respondendo a sua pergunta, né? E na minha família, os meus irmãos, só mais um é botafoguense. E a dona Benedita era botafoguense? A mamãe se mantém neutra por questão assim de tentar mediar as coisas. É coração de mãe, de esposa, Isso, não isso. quer. Não quer. Qual a idade da... É Benedito? 89. O nome da sua mãe? 89 Eu anos. estou preparado para tudo. Você é fã, né? Gerson Nogueira. olha, E o João e, Baião, o Pedro. O João e o Pedro. botafoguenses assim. Ah, não de teve influência de pai. de Aí nada. houve. houve? Não houve influência, houve imposição. Uma imposição, eu diria, Uma imposição amorosa. saudável. Amorosa. Eu digo até por uma questão de convivência futura, vocês vão ter que optar. Ensina teu filho no caminho que deve andar. É. Pronto. Aí camisa, né? E os dois cantam o hino botafoguense com ardor e tudo. Só faltou um botafoguense nessa história aqui, que eu até conversei com ele antes, no caminho. Poxa. Getúlio Oliva. É. Aí estava Meu fechado. Deus. Aí tava E ele fechado. vinha, não veio por um compromisso. Acabou ele- não- O nosso querido Garrinchini. Garrinchini, olha aí, Garrinchini. Inclusive, o apelido carinhoso é uma homenagem a ele, né? Pelo fato do nosso alegria do povo. Ele me diz que já jogou nas categorias de base do Botafogo. Não tem nada para comprovar, mas ele sempre disse Ele isso. disse. E quem somos nós para duvidar do irmão botafoguense, Duvida né? não, é verdade. Então, aí, essa história do Botafogo começa, então, vem da Começa infância, daí. né? Isso lá em Baião. Em Baião. E- Você às ficou vezes- até quantos anos em Baião? Olha, eu fiquei até 15. Até 15 anos. De lá eu vim para cá, né? Tenho 67 hoje, então estou muito mais tempo como um homem de Belém, né? Como um Cidadão cidadão belenense. de Belém. E eu às vezes sou interrogado às vezes nas redes sociais, pô, torcendo por um clube de fora e tal,
Digo, não, o Botafogo não é de fora. O Botafogo é do mundo. É um dos maiores clubes do mundo. Essa sacada foi boa. É, Uma resposta Botafogo em alto tem- nível, E né? acho que Durante esses anos nós aprendemos a ter muito argumento. Né? e Tem a que aprender. paixão, e a paixão pelo futebol, eu acho que ela não respeita Ela muito, transcende muita coisa. geografia, não tem nada disso, né? Esse tipo de amor você não explica, né? Não Ele se explica. Vem naturalmente. E eu nunca me importei muito com isso. Às vezes, as pessoas, não, tem que torcer pelos clubes do Pará e tal. Claro, torço. Quero Também. que cheguem no ponto máximo. Até profissionalmente, lógico que é muito melhor Vantajoso, né? quando os dois, principalmente os dois da Série B, estão bem. Quando o Tuna está bem, momentos maravilhosos da Tuna, né? Ganhando. Quando tudo está torneios bem, tudo nacionais. termina bem. É, lógico. Mas a paixão ela é algo muito mais forte, né? Agora, a situação não fica muito interessante é quando você tem um Botafogo e Paysandu, um Botafogo e Remo, né? Pô, aí eu acho que aí pega, né? Meu amigo Guerreiro já me botou numa sinuca dessas. De comentar jogo dos dois. Nossa. No meu Mas aí o profissionalismo fala mais alto, né? Eu me Pera. lembro que eu comentei um jogo do Botafogo e o Paysandu. Foi um dos últimos jogos entre eles. O Paysandu ganhou lá dentro do Newton Acho Santos. que até um domingo pela manhã. Domingo né? pela manhã, um sol Sim, eu sei qual foi o jogo. danado. O Pikachu ainda jogava no Paysandu. E o Paysandu ganhou esse jogo. Foi E eu comentei o jogo. naquela discussão que o Paysandu jogou contra o Fluminense, jogou contra o Botafogo no mesmo período e ganhou os dois jogos. Os dois jogos. Empatou com o Fluminense e ganhou o Botafogo. Isso. Para quem está vendo o Paysandu nessa situação que está no momento, né? O Paysandu já ganhou o Botafogo, já ganhou o Fluminense, Boca e outras coisas mais, né? Futebol tem dessas Também coisas já também. perdeu para Até- muita gente que não poderia perder. Mas é o futebol, né? Pois é. Você ganha e perde. Não tem Inclusive jeito. o Penharol veio aqui. Para padecer. Exatamente. Né? Então, O Paysandu, quando não perde, era é por descuido. e não mas era- logo vem a virar. E não era esse Penharol, né? Era o grande Penharol. O Penharol campeão mundial. Então Campeão aí mundial. tem que ser sempre Tem ressaltado. que se né? considerar. É igual o Boca. O Paysandu ganhou o Boca, que foi campeão da Libertadores. Da Libertadores. Naquele momento derrotou o time que depois viria a Ele é ser campeão. Campeão, né? Isso. E em seguida levou o Yarley para lá, né? Verdade. Deixa eu só isso, fazer uma observação. No meu caso, eu virei Botafogo, torcedor do Botafogo. Essa paixão começou por causa da minha avó. Minha avó era botafoguense, eu Legal. admirador da minha avó. E ela dizia para mim, ó, não seja Flamengo, seja Botafogo. E eu segui o caminho. Seguiu o conselho da vovó, né? Uma mulher sábia. Sábia. Né? Perfeito. E já qual é a lembrança que nunca saiu do pensamento lá de Baião? Qual é a lembrança que você tem desse período até 15 anos lá em Baião? Olha, eu tive uma infância que eu posso dizer assim. Você passou infância e adolescência, né? É. Parte da adolescência em E Baião. né? muito feliz, cercado de uma família grande, né? Como são famílias interioranas, né? Família Nogueira, no caso. E eu me lembro muito do período de estudos num colégio chamado era Ginásio Jarbas Passarinho, lá em Baião. Esse ginásio preparava, na época, não tinha essa formatação de ensino, você se preparava ali, fazia o ginasial, para depois vir, né? Não tinha lá em Baião, tinha que vir para a capital para completar os estudos. E foi o que ocorreu. E eu fiz o ginasial. Mas o que me marcou muito foi um período que eu era aluno de uma irmã que era, inclusive, a diretora do colégio. Era um colégio todo ele organizado pelas irmãs vicentinas, freiras católicas, né? E tinha uma irmã chamada Irmã Sabino. Essa mulher, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ela falava pelo menos 4 idiomas. Opa! Ela Poliglota. ensinava francês. Nós aprendíamos francês na escola, num nível que não se tem aqui. E os ensinamentos, né, as coisas que ela falava, abria muito assim a mentalidade dos alunos ali para o que viria, né, para a questão do mundo, o mundo se modernizando. E o meu interesse por jornalismo nasceu a partir de aulas com ela. Foi. Não que ela falasse em jornalismo, mas isso me começou, Abriu o horizonte. começou a me empurrar para essa área da informação, da busca. Tem tantas coisas maravilhosas. Bahia é uma cidade linda em termos de natureza, muito igarapé, beira de rio, né? Natureza ali maravilhosa. Mas eu lembro muito disso, desse período do aprendizado
e do contato com uma pessoa que eu reputo como uma pessoa brilhante, né? E eu agradeço, tive muita sorte, porque acho que ela funcionou como uma espécie de farol para mim. Poxa, interessante. E tu és da onde? Não, eu sou o belenense mesmo. Eu sou sou- da capital, mas tenho um sangue bragantino, né? Olha aí. Eu sou de Juruti. Eu tenho um sangue bragantino e sangue maranhense. Estamos- Temos interioranos aqui, no fundo temos. Juruti. Claro. E Juruti traz muitas coisas boas. pra gente. Juruti, que aliás me faz lembrar que é a terra do nosso saudoso Santino Soares. Santino Soares é de Juruti. Querido Santino Soares. Pessoa maravilhosa Juruti. também, um grande Que profissional. é ali na minha região ali, vários cronistas saíram. Inclusive, o Guerreiro é na minha cidade perto da minha, de Oriximiná. 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 Espocabode, né? Espocabode. Isso é bonito, né, quando a gente fala de região, porque vamos para Bragança, né? Bragança nós temos grandes ícones, né? Sim. Cláudio Guimarães, Nonato Cavalcante, Jorge Luiz, Celso Leite. Que não Você estava sabe entre que uma nós. das rádios... O uma das Anderson, Moraes, rádios, o Anderson Moraes é de lá também, que agora é uma das rádios que mais eu ouvia na minha infância era a Rádio Educadora. Rádio Era Educadora de Bragança, Bragança. Era dos padres lá. E a gente ouvia lá em Baião. Ela tinha um alcance fantástico. Era a Rádio Educadora de Bragança e, claro, a PRC5, a Rádio Clube. Rádio Clube, né? Né? E Quem você ouvia nessa época lá? a Rádio Clube Edir Proença era algo assim que, nessa área assim da comunicação, para mim ele era um ícone. Pelo equilíbrio, né? Pela colocação das palavras. E ele já tinha um monte de pessoas ali próximos, né? Carlos Simões, tinha uma série de outros companheiros dele. Carlos Estácio, Carlos né? Estácio. Cláudio Guimarães começando. Zaire Filho. Nossa. Né? Essa galera toda já era da Rádio Clube. Zaire Filho tinha um programa pela manhã na Clube, que era um programa destinado à juventude e tal, ao público mais jovem. E nos sábados tinha um programa de música pop e rock do Edir Augusto, do Edgar Augusto, meu grande amigo, botafoguense. Botafoguense. E eu não os conhecia pelo rádio. Mas daqui eu vim fazer amizade com ambos. Depois que fui comandar o Diário do Pará, a redação, tive a honra de convidar o Edir para ser nosso cronista. Edir, que é hoje um dos escritores paraenses mais premiados. O Walter Bandeira era dessa época também. Walter e o irmão dele, Euclides Bandeira, o Chembra. Euclides e o Walter. Isso. Aliás, a voz do Walter... O Walter, inclusive, era um professor de Dicção, né? A Dicção. voz dele Os maravilhosa. grandes comunicadores Isso. faziam treinamentos, né? Exato. Com o Walter Bandeira. Eu sempre fui muito fã do Walter e do Edgar Augusto. O Edgar ali. E uma enciclopédia sobre Beatles. E E eles fazia um programa na Cultura Isso. sobre o Beatles e a Feira do Som Feira do também. Som, fantástico. Tem até hoje, né? Até hoje, Tem a até Feira do hoje eu Som. lembro disso, que eu ia para a escola ouvindo Feira do Som no Walkman, que era os Essa- amigos aqui de Augusto da Feira do Som. E tal. Isso. Essa é Edgar. outra paixão que meio que não se explica, né? Essa Errado, paixão né? pela comunicação, né? Pois é. Que às vezes alguns chamam de uma espécie de cachaça, né? Cachaça, a mosquinha, né? Mosquinha, Que pica, Depois, né? depois que... Eu acho que você é tocado por isso, não tem como, né? Você nasce para nasce. isso mesmo, né? Eu cheguei a ensaiar lá no ginásio em Baião, antes havia um hábito, antigamente, reuniam todas as turmas, aí tinha os avisos, e eu às vezes entrava lá lendo algumas coisas, falando de coisas que tinham acontecido, que eu tinha ouvido no rádio, na Rádio Clube geralmente. Era tipo um ensaiozinho, né? E eu já escrevia muito também. Escrevia adoidado, e à mão mesmo. E acho que isso me deu uma certa segurança para redigir coisas, facilidade para isso, porque isso tem que ser treinado, isso não é apenas algo que cai do céu, né? Você tem que buscar, tem que ter um esforço. Eu lia muito também, o que Isso é facilita. importante. É né? importante. A leitura te leva naturalmente a lia, escrever bem. ouvia e praticava. E aí, pronto. Aí as pessoas mesmo diziam, pô, ser jornalista, eu nem sabia direito o que significava. E aí, com o tempo, fui... É isso mesmo. E O caminho é esse. Chegando aqui, eu fui e acabei direcionado, naturalmente, fui procurar um trabalho no Jornal Liberal. No Liberal? No Liberal. Foi o seu primeiro local de trabalho? Foi. O Liberal. E eu comecei Gaspar Viana. Gaspar Viana. Pô. Prédio que antigamente era da Folha do Norte.
O prédio era da Folha, mas o Liberal funcionava lá. Ainda sob o comando do Rômulo Maiorana, que era o seu, né? Foi o seu fundador. Tu entraste como repórter, foi? Não, eu entrei como digitador. Digitador. Porque não tinha vaga na redação, aí alguém me disse, olha, pode... Mas tu foste repórter da província do Pará? Foi, depois eu fui 78, por ali. Por aí, isso. E aí eu comecei a ficar ali, fazia digitação, digitava os textos, e de olho numa vaga na redação. A hora que apareceu essa vaga, aí, naturalmente, eu já migrei para lá. Aí comecei na reportagem policial, que é o primeiro passo dentro de uma redação de jornal antigamente, porque te dá um elemento natural para vivenciar situações na rua, descrever os fatos. Prepara, né? Prepara. Naquela época lá, quando tu olhavas para frente, tu imaginavas que tu seria quem és hoje? Não. Como é que era a imaginação? Nem imaginava, por exemplo, que eu vou usar o termo do Gersinho. Não cresceu, continua. Para chegar a ser uma pessoa na área da comunicação esportiva, eu estava mais centrado ali mesmo no dia a dia, né, do jornal. Aí fiquei no Liberal até o final de... 87. Por aí. E aí fui para a TV Cultura, levado pelo Afonso Clautal, já falecido, um cara muito bom, muito preparado. Devo muito a ele. E depois passei um tempo na província, muito rápido. E para mim foi uma honra, porque a província estava já nos estertores, né? Estava praticamente acabando. Província do Pará. Província do Pará, um jornal tradicionalíssimo, Importantíssimo. Ali no, um dos mais antigos jornais do Brasil, né? Ali perto da Boulevard. Campos Salles. Campos Salles, ali na região do comércio. E convivi com bons profissionais ali também. Eu acho o seguinte, sabe, Leon e Gesiel, a nossa profissão ela permite algo que é um exercício de aprendizado o tempo todo. Te leva a muitos caminhos. Né? E você é produto das pessoas com quem você convive também, dos bons profissionais que você tem a oportunidade, às vezes o privilégio de conviver, né? E isso em todas as etapas, né, de uma carreira. Você vai conhecendo, vai convivendo, vai, de repente, até absorvendo coisas do que essas pessoas fazem ou ensinam, e acho que isso é que forma de verdade um verdadeiro profissional da comunicação. Tu és o criador, o autor, o intelectual, ou a pessoa que deu a dica do programa Barra Pesada. Sim. E do Camisa 13. Sim. O Barra Pesada, o formato, tem a ver com esse momento que eu escrevia na polícia, para reportagem policial e tal? Tem a ver. O Barra Pesada já foi no período da RBA. Pois saí da cultura, aí... Já foi bem ali pelo início da RBA, né? Exatamente. Final da década de 90. Isso. E aí a RBA tinha sido construído o prédio. Sim, aquele prédio ali. Do Ninguém Rodrigues sabia Alves. no início o que ia ser ali. Tinha uma torre, né? Havia uma suspense. Inauguração da torre. A cidade toda e tal. Aí um dia eu recebi um convite era de um auxiliar do empresário Jair Bernardino, que era o dono, né, da RBA, dono também do grupo Belalto. Sim, o Belalto. Era o maior empresário daqui. E aí eu fui trabalhar na RBA. Eu fui um dos primeiros. Formar a equipe. A bem da verdade, tinha um que chegou primeiro do que eu lá, que foi o Ronaldo Porto, que foi contratado para a área do esporte. E aí, na RBA, aí havia aquela coisa, nós éramos uma afiliada da Rede Manchete, na época. É verdade. E aí, nós precisávamos ter uma programação local. E aí eu fui a algumas cidades onde já havia, né, a Rede Manchete, para saber o que nós podíamos fazer. Qual era o tipo de mercado? De mercado. Né? E aí, nessas horas, você vai tateando, né? Você não tem bem certeza para onde vai. E aí, em Fortaleza, tinha Mas você foi contratado para que função lá? Na direção de jornalismo. Direção de jornalismo. Isso. E aí, que era o que eu fazia na TV Cultura. Ele me observou trabalhando lá. Ele foi um dia numa entrevista à noite com o Francisco César, o Astro, que era presidente da Funtelpa. Presidente da Funtelpa. Foi até um dos primeiros presidentes da Funtelpa, né? Governo Hélio Gueiros. E ele ficou olhando e tal. Ele tinha assim um jeito, né? Ele era estrábico, né? E ele ficou
E aí depois veio o assessor e me convidou, disse que queria conversar comigo. E a partir daí eu fui encaminhado lá para a RBA. Aí que eu fui saber o projeto da RBA, quanto era grandioso. Nós chegamos a ter um avião especificamente... Era desafiador? Desafiador. Eu achei que eu não vou dar conta disso. Era muito grande. Tinha um avião esperando sempre por uma equipe de reportagem nossa no aeroporto, você tem uma ideia. Nenhum veículo de comunicação no Pará teve isso. Nem antes, nem depois. Até hoje eu acho que Até hoje não tem. Não tem. Não tem. E ele falava, contato com gente que não era habitual, mas de vez em quando ele ia por lá, chegava na redação, ficava olhando. Ele, olha, aproveita enquanto esse maluco aqui quer brincar de ser dono de veículo de comunicação. E dava uma risada. E investia mesmo. E aí eu fui atrás de ideias, né, para programação local, de jornalismo. E aí acabei me fixando em algo que me chamou muita atenção em Fortaleza, que tinha um programa Barra Pesada lá. O nome era Barra Pesada. Eu gosto muito desse nome, que é um livro do Otávio Ribeiro, Pena Branca, um repórter policial que fez história no Rio de Janeiro. E aí tem um livro que eu tenho até hoje, que é Barra Pesada o nome. Que na época se dizia, né, de bandidos, da criminalidade Barra Pesada. O cara que era um barra pesada Isso. não era um bom elemento. Era um cara temido. Isso. Né? E aí, claramente, esse programa se adaptava à cobertura policial. Só que lá em Fortaleza ele não era bem de cobertura policial. Ele tinha bonecos, eles usavam muito humor no programa. Era mais folclórico. Folclórico, aquela coisa bem do humor nordestino e cearense, que é muito forte. Eu digo, não, mas Barra Pesada vai ser um programa policial. Né? A gente vai fazer um programa policial. Na época, quando nós estreamos, passaram 2 ou 3 meses, estreou no SBT Nacional um programa chamado Aqui Agora. Gil Gomes. Gil Gomes. Aqui. E Agora. E aí muita gente até chegava para mim e dizia, pô, vocês copiaram Aqui Agora. Eu digo, não. Foi mera coincidência. Não, se alguém copiou, não fomos nós, porque eles entraram depois. Quem começou? Ah, foi depois? Foi. Ah, então foi, Meses. foi o Aqui e Agora. Meses antes. Foi o SBT. Embora, lógico, eles se assemelhassem muito, né, Estilo, pelo né? estilo. Mas logo o programa virou um programa também de jornalismo comunitário, o nosso Barra Pesada. Ele passou também a atender pedidos de comunidade. Tinha um balcão de atendimento para as pessoas. Ajudava as pessoas de cadeira de rodas. Pessoas que chegavam e queriam, por exemplo, uma ajuda para uma viagem. Para voltar para o interior. A gente abria a campanha na hora e tal. Aí virou um programa que era meio uma miscelânea, assim, e deu muito certo. E virou Programa sucesso. social. Quem apresentava inicialmente era o Ronaldo, né? Antes do Ronaldo. Não, antes do Ronaldo teve mais um. Teve o Luiz Alberto, que era um locutor que trabalhava aqui com publicidade, não deu Mas muito estourou certo. com o Ronaldo, né? Sim. Aí depois eu experimentei o Tomaso e o Edson Matoso. Também ficaram um pouco tempo. E A gente nem lembra mais disso. o Rui Bastos, que até hoje está na área, um grande apresentador, um grande profissional. Mas o modelo que a gente buscava acabou encaixando com o Ronaldo. Com o Ronaldo, né? Por causa da experiência O do Ronaldo esporte. que... do Ficou esporte, quantos né? anos do lá o esporte. Ronaldo? O Ronaldo ficou quantos anos? Olha, na bancada? Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Até quando houve a mudança, né, de perfil da programação da emissora, ele continuou a ser o apresentador. E também E o Ronaldo com o vendeu Ronaldo, muito, né? Vendeu muito ali, né? Muito. Com o Ronaldo tinha também a participação ali da Célia Pinho, né? Célia Pinho entrou depois. Porque o programa ficou muito longo, a gente precisava ter mais um apresentador, uma apresentadora. E a Célia, que era repórter, eu coloquei como apresentadora. Migrou para... Aí outra situação que casou muito ali também foi o Anaice, né? O Anaice. Poxa. O Paulo Bahia, repórter da Marajoara, um dia me encontrou na rua e disse, Gerson, ele era Luiz Eduardo Anaice. O Paulo Bahia era repórter de esporte nosso. Aí Já esteve aqui conosco. Aí a gente conversando, ele disse, cara, por que tu não experimenta o Anaice, rapaz? Eu digo, cara, o Anaice é um cara muito do rádio, mas será que encaixa? Olha, eu conheço o Anaice e tal. E... Deu a dica. Aí o Anaice foi. Só que na primeira saída do Anaice, ele foi, fez já umas matérias. Ele trouxe a fita, nós fomos olhar, aí me disse, pô, o Anaice era muito tímido no trato pessoal, muito. Envergonhado, assim. Muito diferente do que era no vídeo. Então, Sim, se transformava no vídeo. Assume o personagem, né? Isso. Aí, pô, não vai dar certo, Gerson, não nasci para isso, não. A televisão não é a minha. Deixa eu esperar aí.
Aí fomos olhar e eu gostei muito. Do estilo. Do estilo, como ele entrevistava as pessoas, delegados, presos. Muito popular, né? Muito popular. Muito popular. Linguagem popular o tempo todo. Por excelência, né? Falava a linguagem mesmo das ruas. Eu disse, poxa, é isso que a gente precisa. Aí, mas, pô, Gerson, não sei, eu estou inseguro e tal. Não, tu vai ficar saindo, sai. A gente vai observando, tu vai evoluir naturalmente, a gente vai usar. Não, mas não foi bem assim. Eu já peguei a primeira dele, nós já usamos. E o público adorou, entendeu? Caiu na graça. Caiu na graça. E funcionou desse jeito, né? O Anais foi uma dessas pessoas. Eu tentei também o Arlindo, que era repórter policial da província, mas não deu muito certo, porque o Arlindo não quis saber de televisão mesmo. Não sei se você lembra dele. Era um repórter alto, moreno, gente fina, muito espirituoso. Mas ele mesmo entendeu que não rolava. Tinha liga, não tinha liga. Não O dava Anais realmente foi perfeito. Tem que ser uns 2 podcasts com ele, né? Mas vamos levando aí, vamos levando. tocando. Eu não sei se eu estou me estendendo muito nesse detalhe. Depois, não, fica à vontade. Depois tu criaste o Camisa 13. O Camisa 13 foi o seguinte, foi uma obra mais ou menos coletiva, porque a ideia de um programa de manhã, que no início não era bem recebida, era um programa que eu me baseava nas primeiras do esporte da Rádio Clube. Sim, Que tinha de manhã cedo. E Era para concorrer ali, no horário? Não, tipo assim, eu entendia que a televisão precisava de um programa de manhã cedo, que não tinha. E um detalhe também do horário, né? Sim. O horário eu acredito que era um desafio, né? Desafio. Você falar em esporte 6 horas, 6h30, né? 6h30. Só que eu ouvia quando eu Da ia, manhã, quando né? eu ia para aula de manhã. Eu vi a primeira do esporte. Aí eu ficava sentado na calçada lá, em Baião, antes de entrar no colégio Levindo Rocha, que era o primeiro colégio que eu estudei. A gente ficava ouvindo o pessoal da Rádio Clube nas primeiras do esporte. Notícias do dia anterior. E aquilo marcou muito para mim. Aí numa reunião dentro já. Olha só como o rádio contribui para a TV, né? Muito, muito. Aí veio a ideia. Aí alguém até foi contra, não, mas nesse horário e tal. E eu lembro depois até que essa pessoa até se orgulhava muito desse horário. Só que eu ouvia, e eu gostava muito de esporte. Eu digo, não, esse horário funciona, né? E aí, né, nasceu o Camisa 13. Um sucesso, que deve muito também ao Olímpio Failache, que foi nosso diretor comercial. O Camisa 13 foi origem do 13º jogador mesmo? Sim, Não, por causa do canal. Canal 13. Canal 13. O RBA é o Canal 13. Nosso canal, RBA era Canal 13. Fazia esse link, mas era muito pelo canal, que era o Canal 13. Mas canal foi uma aberto. ideia fantástica. E aí né? virou Camisa também, 13. virou também o troféu Camisa 13. Troféu. É, E depois agora o chegou Zaire a criou. 33ª edição agora. né? Muito, muito E nós bom. vamos no 33, não fala. Respeitadíssimo, né? Tem coisas que não tem jeito. Edição número 33 do Troféu Camisa 13. Eu noto que o amigo está enfatizando bem Eu acho esse que numeral. Eu acho que ele está Ai, querendo meu pai. causar algum problema comigo. Porque tem coisas que não tem como. Falar nisso, Gerson, a tua opinião. O jornalista, o cronista, ele pode e deve ou não se posicionar quanto à sua paixão nível nacional e regional? Porque nós temos alguns que se expõem mesmo. Vamos lá. Ainda ficam em cima do muro. O Neto, por exemplo. Corintiano. Assumido e pronto, acabou. E ele transita em todo o programa, fala de todos os clubes e até, de alguma maneira, ele puxa para o Corinthians, porque também faz parte do personagem ali. Para vender Verdade. e tal. Mas tu acredita, porque eu defendo que há uma... Sempre falei isso, que o cronista ele pode sim dizer que ele é e ser profissional, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Eu acredito nisso. Mas eu tenho uma opinião, eu acho que o Neto consegue isso, porque em São Paulo há, na verdade, 4 grandes torcidas. Sim. A primeira é Corinthians, né? Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com 2 torcidas dividindo o estado. Bavi. Na Bahia, no Ceará, no Pará. É um pouco complicado. Olha, eu acho assim, que não depende da pessoa. Eu acho que depende do entendimento que o público vai ter. Mas tu acha que hoje, nessa modernização, que todo mundo sabe de tudo, não cabe esconder, todo mundo sabe quem é quem? Em termos, né? Eu acho assim. Mas, em geral, o torcedor mais radical, ele sempre vai lembrar
você falar, por exemplo, isso mesmo. eu torço Sim, por sim, algum... sim, sim. E aí acontece um assunto polêmico e você, por exemplo, um lance qualquer, né, que você diz, não, isso não foi pênalti, foi. É isso que geralmente Fica meio que compromete. Aquele lance do Benítez, por exemplo. Do Benítez que entrou na área, roubou a bola, foi para a área, foi lá e foi pênalti. Eu estava comentando, Júlio. Eu lembro. Eu estava ouvindo. E eu falei que foi pênalti. Eu estava ouvindo, pois é, mas se tu fosse um torcedor. Bom, por exemplo, o cara que está ouvindo, o torcedor do Remo, ele diz, pô, esse cara Paysandu. já se assumiu o Paysandu. É claro que ele vai dizer Ele vai dizer que é. Fica meio que tendencioso. Fica, porque a pessoa, você pode não estar sendo tendencioso. Sim, eu você pode sei, estar eu sendo sei. absolutamente honesto. Mas a interpretação, a forma como o torcedor enxerga isso, vem muito nublada pela paixão, cara. E ele na hora vai dizer, não, tá na cara, ele vai puxar pelo time dele. Eu acredito que acaba sendo algo até interessante para o próprio ouvinte, o telespectador, Tem uma ficar dúvida, nessa tem dúvida, uma né? dúvida. Será que esse camarada Ó, é Paysandu? mas olha, Será que ele é remista? nesse mundo de likes, Sim. né, que é muito importante curti-lo, As plataformas aí. engajar. Isso. Na época que eu trabalhava na Raulan, e eu trabalhei na Raulan e trabalhei no Paysandu na direção do... Na área de comunicação. Não, sócio-torcedor. Certo. Eu prestei serviço na época do presidente Maia. E aí o que acontece? Então todo mundo sabia que eu era do Paysandu. Sim. Então eu declarava isso na rádio, não explicitamente, mas dava para todo mundo saber. E nos meus perfis de rede social, eu recebia mais uma enxurrada de ou elogio ou crítica. E teve jogos assim, eu lembro do jogo que eu fiz, Remo e Cuiabá, que o Remo perdeu na Copa Verde Copa aqui. Verde. Ganhou aqui E perdeu lá. Foi. Eu comentei esse jogo, né? Eu participei da transmissão. E eu disse, meu irmão, tem que ter cuidado, porque pode ser uma coisa assim. E o pessoal dizendo, porque ele é Paysandu. Tá secando. Tá secando e tal. Secador. Rapaz, é na hora. E eu Casaca. tava falando, ó, esse é um placar que pode ser confortável se entrar legal. Assim, tem que saber trabalhar esse placar, porque pode levar o revés na casa do adversário. E realmente o Remo perdeu, né? Perdeu a Copa Verde. E quando voltou, que eu fui fazer a entrevista, os jogadores sabiam disso. E o presidente do Remo falou para mim, não vou te dar entrevista não, porque tu estava secando. Rapaz, Tem é isso que tudo eu te falo, dessa divisão, né, de torcidas assim, muito fortes, muito presentes, como é o que a gente tem no Pará. É mais complicado. Mas eu conheço casos aqui, 2 casos bem-sucedidos, e dois casos bem-sucedidos, de gente que não assumiu, porque também precisa de muita bravura para fazer isso, mas que deixou mais ou menos claro para que lado está e sempre foram muito respeitados. E de uma pessoa que corajosamente assumiu e sofre as consequências até hoje. E acho que serviu assim para balizar muita coisa do que eu entendo hoje como você deve se comportar. Porque, cara, do jeito que você falou, e tem razão, essa questão da torcida, ela ampliou imensamente com as redes sociais. Antigamente você não tinha esse retorno imediato. E meio que perdeu a noção também das coisas. E há uma radicalização, um fanatismo, uma violência que você tem que se cuidar. Né? Você não pode brincar com isso. Porque paixão é incontrolável. E tem pessoas realmente que, para elas, a vida delas Que foge da razão. foge da razão. Foge da razão. Você pode, por exemplo, ser confrontado na rua, com a tua família, No supermercado, na as pessoas, feira. as pessoas, Corre um certo as perigo. pessoas têm esse temor. Sim. Eu acho que já foi mais fácil fazer isso. Lá atrás, digamos há uns 20 anos, pré-internet, era mais fácil. Né? Até porque havia uma distância também maior. Vamos preservar essa identidade. Então. É até melhor. Mas acho que a tendência natural é que as pessoas acabem explicitando, né, para que lado torcem, se não torcem, qual é a razão. Eu levantei essa questão porque no teu perfil das redes sociais não diz que é botafoguense, lógico, né? Mas coloca lá no final fogo no fascista. Isso. E aí tu te posiciona politicamente ali. Sim. Te posiciona politicamente. Isso. Que também, nesse momento Sim. de divisão ideológica,
Nós sofremos muito quem tem uma opinião contrária a um grupo. Sim, E tu te posiciona explicitamente ali como uma vertente de esquerda. digamos assim. Isso. E isso também não incomoda? Eu acho que sim, mas pensa Eu gostei só da frase, que é fogo. Não assiste. A ideia, né? Era Eu entendi. ligação, Eu entendi. uma ideia quase discreta, né? Com o fogão. Mas olha, eu acho assim, vamos contabilizar em termos de quantidade. Eu já compro uma briga terrível por esse lado. Sim. Não é fácil. Já foi pior até. Hoje em dia eu acho que as pessoas entendem a posição de cada um. Não ofendo ninguém também, não quero... Não entra nessa guerra. Não, de ofensa não. Mas de posicionamento, Não, sim. de posicionamento, argumento. Por exemplo, quando eu falo fogo nos fascistas, eu acho o seguinte, eu acho que ninguém gostaria de ser rotulado de fascista. Se o cara é fascista, naturalmente ele vai ficar com raiva. Agora, se ele é fascista, ele realmente... Eu Mas não quero... só que ele não sabe que ele é fascista. Pode ser também isso. Ele acha que não é. Ele acha que não é. Ele acha Pode que não até é. achar que é um libertário. Ele acha que é libertário, acha que é um liberal. Verdade. Só que ele é Mas, fascista. pensa, se eu já tenho essa trincheira aqui e eu ainda abro uma outra trincheira na área do futebol, Aí amplia o negócio. aí já tem que sair na rua assim, olhando para... Já tem que ir com guarda-chuva. O guarda-chuva para guarda-chuva. tentar se defender. Mas olha, tudo, né, tem a ver com algo que sempre desperta muito esse lado, né, o fervor de cada um, das ideias na área política e do fato de torcer na área Das paixões, futebolística, as paixões, né, que são quase sempre irrefreáveis, né? Você não consegue domar. Qualquer um de nós, né? Se a gente for olhar na hora da paixão, por exemplo, eu acho que eu sou insuportável vendo um jogo do Botafogo. Eu me transformo. Sou uma pessoa normalmente calma, mas vendo o jogo do Botafogo é uma outra história. Assume uma outra personalidade. Sabe, é xingamento, é palavrão. Aliás, que você não assistiu o jogo da final, né? A grande final, né? Conta essa história aí pra gente, que é Rapaz. interessante essa história. Como é que um botafoguense, prestes a ver ali o seu time campeão, O grande momento, o eixo Grande Brasil, finale. tão esperado. Mas porque Botafoguense tem uma coisa se que... tranca no quarto, vai dormir. Todo torcedor tem, mas o Botafoguense eu acho que exagera. Superstição. Superstição. Tem a superstição, né? O Botafoguense, se ele vestir uma roupa e nesse dia o Botafogo ganhar, ele vai vestir todos os jogos daquela roupa. Faço questão de estar com a mesma. Isso não tem erro. Isso Só que na véspera, no dia, clima todo do jogo, dia 30 de novembro de 2024, dia Uma abençoado. data jamais a ser esquecida. Não, está cravada assim, né? Para todos nós, ele sabe disso. Aí, toda a preparação na manhã do dia, do sábado, né? E Família reunida, família casa reunida, cheia. casa cheia, tanta todo coisa churrasco, tanta coisa para pensar, mas só pensava naquilo. clima todo, né? Aí chega momentos antes e eu digo, não vou ver esse jogo. Eu sinto que é melhor não ver o jogo. E acho que eu ajudo mais se eu não ver. Vai dar mais sorte. Toda história é a sorte, né? O que dá sorte, que não dá. E eu não vou aguentar também. Eu estava muito tenso. À medida que o jogo se aproximava, eu ia ficando mais tenso. Meu Deus do Te juro. céu. Aí resolvi trancar tudo. Me fechei no quarto. Deixou a família, os Mas amigos. trancar e ligar, fiquei vendo filme para não ouvir o barulho da rua. Porque na rua tem a turma, eu moro na Timbó. É uma das ruas mais ruidosas Pedreira de Belém. ali, ó. Pedreira, do Samba e do Pedreira, Amor. bairro do Samba e do Amor. Fronteira, Pedreira Marco. Olha aí. E a galera se reúne lá embaixo numa mercearia, o pau come, e Remy Paysandu, É tudo ali. tudo, jogos do Flamengo. É do barulho, Botafogo, tanto barulho. faz, vai ter barulho, não importa o que aconteça. E nesse dia tava todo mundo ligado no jogo, né? Eu digo, eu vou ouvir. Se alguém, né, gritar lá, não vai dar. Então, para não quebrar o que eu tinha feito, esse pacto comigo mesmo, eu fechei tudo e liguei barulho, fiz um ruído interno para não ouvir. Dei uma cochilada e acabei sendo acordado pelos meus cunhados, pelos meus filhos, com a grande festa. Aí que eu fui me emocionar, né? E realmente não é fácil, até agora me arrepio com isso. E aí eu fui ver o jogo, o replay do jogo, o VT do jogo, o VT do jogo. Fui ver aí, sim, com tranquilidade, passar por aquela Foi coisa melhor horrorosa. você ficar dormindo mesmo? Até hoje não eu ter garanto. acompanhado? Não, foi melhor. Foi melhor? Se ele Porque, olha, assiste, Não, acontece. não houve arrependimento? Se ele Um assiste, minuto- acontece o contrário. Um minuto
a gente perde um jogador. Perdeu um jogador importante. Olha só, eu acho que naquela hora eu ia Já tinha desabar. infartado. Porque, olha, são coisas que só acontecem ao Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Jogamos com 10 desde um minuto, Desde um meu minuto amigo. de jogo. E não foi um jogo fácil, né? Você foi vendo o desenvolvimento do jogo, mas foi um jogo cheio de... Eu também não consegui assistir todo o jogo. Depois que foi expulso o jogador, eu já vem todo aquele remorso, aquele pensamento na cabeça. Não, você de começa a ligar, pensar, pô, o Apreensão. Botafogo vai virar Botafogo de novo. O Botafogo é capaz de façanhas como essa. Rapaz, e eu nem acreditava. O meu cunhado me disse, sabias que foi expulso um jogador do Botafogo com 1 minuto? Eu digo, não, é sacanagem. Foi. E aí fui ver. O Gregory foi expulso. Gregory. Né? Uma entrada, pisão, né? Coisas Mas que acontecem, né? São circunstâncias de uma alma Mas tu botafoguense. Tu és aquele botafoguense. De uma estrela. Estrela. Aquele botafoguense sadio. Mas tu te emociona igual a mim quando eu vejo alguns gols do Botafogo. Mesmo em replay, que eu já vi 10 vezes, eu ainda fico ali. Eu me emociono. Me emociono muito. Tu precisa ser Botafogo para te sentir isso. Mas não serei, porque você nasce. É. Não tem jeito. Como dizia Armando Nogueira, você nasce e você não decide ser botafoguense. É verdade. É o Botafogo que te escolhe. É por isso que tem pessoas que eu conheço, umas 2 ou 3 aí, que dizem o seguinte... Já deu uma sacaneada na gente. Não, dizem o seguinte, eu comecei torcendo pelo Paysandu, hoje eu sou remista. Comecei torcendo pelo Remo, hoje eu sou Paysandu. Mas existe eu não isso. acredito nisso. Também não acredito. Não tem Não isso. dá. Na Há um vida caso, você troca tudo. há um caso famoso que eu, Menos não, de clube. que eu não posso falar no ar, mas há um caso. Mas há de falar em off. Não, depois a gente conversa. Existe em Belém alguém que é com bandeira e tudo, E virou casaco. azulina, né, era torcedor do Clube do Remo. E vi várias vezes. E de uma hora para outra virou Paysandu. Eu te juro que eu achava esse um fenômeno impossível de acontecer. Eu continuo achando. Eu acho que a convicção não era tão forte. Eu acho que a convicção não era tão forte. Está aí o termo correto. Eu acho que a pessoa não era Não, totalmente. na minha análise, nesse caso aí, é o seguinte: a pessoa escolheu o melhor caminho. Ele não era totalmente Mas eu não estou decidido. falando da escolha, eu Não, estou falando de como Eu sei, você eu sei. consegue fazer uma mudança. Fazer uma dessa. mudança. Eu não me vejo. Não tem graça, por exemplo, nem Deus me livre. Eu sei por outro time que não seja Botafogo. É a mesma coisa, não existe essa Não existe. possibilidade. Porque a pessoa, depois que ela se entende como torcedora, né, de uma determinada Mas bandeira, por uma paixão pelo esporte, tô falando da pessoa que é apaixonada pelo esporte, tá jogando um clube brasileiro, rival do Botafogo, seja qual for, contra um clube de outro país numa decisão. Tu tens um posicionamento a respeito disso? meu posicionamento é pelo bom futebol. A não ser pelo Vasco do meu pai, aí eu torço pelo Vasco. O Vasco teve uma final de Mundial de Clubes, lembra? Que o NASA, um volante, fez uma lambança e foi expulso. Vasco Corinthians? Não, foi um Mundial de Clubes. Não foi o Mundial no Brasil, foi o Mundial fora. O Vasco decidiu um Mundial. É raro, mas aconteceu. Aconteceu. E perdeu. E eu estava torcendo pelo Vasco. Muito. Porque eu não estava torcendo pelo Vasco. Mas o detalhe é o estava seguinte. torcendo pelo meu pai, entendeu? Basicamente. Mas foi tão significativo que a gente Não, porque faltou ele ir pro quarto. Aí eu assisti o jogo e tal, não sem nenhum envolvimento maior, né? Dava para ver. Se ganhasse, estava bem, né? Agora, te confesso que se for, por exemplo, um jogo em que inclua um Flamengo da vida e tal, o Flamengo já ganhou muita coisa, não precisa. Vou torcer pelo outro time, Dá claro. uma secadinha. É mais fácil ser torcedor... Vira estrangeiro na hora. É mais fácil ser um torcedor do Flamengo, ser um torcedor do Corinthians, que são grandes massas, né? Sim. Grandes torcidas, do que ser, por exemplo, um torcedor do Botafogo, não que não tenha uma grande torcida, mas que não estava vivendo esses grandes momentos há muitos anos, né? Há muito tempo. São ciclos do Botafogo. Ciclos. Né? Por exemplo, hoje é muito fácil ser palmeirense, mas há uns 15, 20 anos atrás não era. Não era muito fácil ser corintiano. Corintiano. Não era. Então são etapas, né, que as equipes vivem, né, os clubes passam por momentos grandiosos, às vezes dá uma queda. E olha, Normal. hoje já vamos torcer muito e ficar muito feliz quando a criança nasce, uma criança hoje, nessa era de tecnologia, nessa era digital. Globalizada. Globalizada, nessa era do futebol europeu,
Quando a criança nasce, torce pelo Remo, torce pelo Paysandu, torce pelo Botafogo, pelo Flamengo. Sim, sim. O cara quer torcer pelos times de fora. De fora, as camisas, né? Há um marketing Olha, muito eu forte fui- É de isso, venda, né? estamos Eu meio que perdendo. Eu fui no estádio José Avalage, do Sport. Sporting. Eu fui assistir um jogo do Sport e eu fui com a camisa do Paysandu. E em eventos assim, eu sempre estou com a camisa do Botafogo ou do Paysandu. E aí eu estava lá e de repente chegou um outro brasileiro que também comprou assento lá, tudo marcado, comprou um assento do meu lado. E quando ele me olhou, ele disse, é do Paysandu. Aí eu falei, ele disse, poxa, cara, eu sou doido por uma camisa dessa aí. Eu disse, poxa, pode comprar no site e tal. Eu falei para ele, mas tá de Belém? Ele disse, não, nunca fui em Belém, não. Mas é que o Paysandu jogou uma vez lá na minha cidade, na Paraíba. Jogou lá e eu fiquei apaixonado pelo Paysandu. Nunca fui a Belém. O esporte tem isso. Tem, sim. Você quer um caso aqui... Eu estou falando do Paysandu, mas tem outros clubes. Sim. Mais um caso aqui do Paysandu, o Milton Neves. Milton Neves. Na época não era nem Bandeirante, na época era Record, se eu não estou enganado, ele ainda estava na Record. Ele virou um embaixador, vamos assim dizer, do Paysandu, um torcedor do Paysandu. O Luiz Roberto também é torcedor do Paysandu. Pelo jogo que ele viu em casa, chegou em casa, ligou a TV, estava passando Paysandu e Remo aqui. Não lá, Paysandu e Remo lá na Argentina. E ele vendo o Paysandu todo tempo indo para cima, venceu o jogo, passou a ser um admirador do Paysandu. O Luiz Roberto, pela Torcedor campanha do do Paysandu na Libertadores, que ele cobriu alguns jogos, ele virou torcedor do Paysandu. Eu já vi um vídeo, ele fala, elogiando principalmente a torcida. Ele se impressiona muito com as torcidas, né? Isso mexe, né? E acaba sendo meio que fator Felipe determinante. Melo, recentemente. O Gerson Canhotinha de Ouro fez uma declaração pelo Remo há algum tempo, muito bacana, que eu acho que tem a ver também, basicamente com isso, com a identificação, com o fervor das torcidas, né? Nós temos torcidas maravilhosas, que eu acho que é digamos, isso virou lugar comum dizer isso, que é o grande patrimônio do futebol paraense. Mas você chega e você se encanta. Você vê a com festa aquilo. que faz. Né? E nós temos algo... E nós temos algo que é diferente, são duas torcidas no mesmo jogo. Isso. É algo que há muito tempo algumas cidades não tem mais, por questão de segurança. Você sabe uma das coisas... Rio Grande do Sul não tem mais isso. Não, Minas não tem mais isso. Única, torcida única. Os locais não tem. Mas uma das coisas também que eu acho que influencia as próprias marchinhas dos clubes, né? Os hinos dos clubes, né? Olha, por exemplo, eu não torço pelo Flamengo, mas eu sempre digo que um dos hinos mais bonitos que eu acho é o do Flamengo. É do Botafogo. Né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, eu hei de ser. Isso. Pô, eu acho lindo. Consegue cantar isso? A música, né? A letra. Eu gosto muito, acho lindo o hino do Grêmio, A do Grêmio é bonito. do Lupicínio Rodrigues. Até a pé nós iremos. Nós iremos. É lindo, assim. Pro que vier. Para o que deve vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Eu acho um dos bonito. versos mais lindos, sabe? Verdade. Eu acho que esse cara, o Lupicínio, fez uma letra... Uma letra Eu maravilhosa. sou fã Muito de letra, inspirada, de poesia. Muito inspirada. É uma coisa muito... E Lupicínio era um dos grandes, né? E olha, pouca gente sabe que uma das marchinhas do Paysandu, que o Paysandu tem muitas marchinhas, né? Mas não é o hino do Paysandu, né? Porque tem um hino do Paysandu que é o... Que ninguém conhece. O instrumental, né? que ninguém conhece. Ele acabou não se popularizando. Ninguém conhece. Porque é muito elitizado, vamos dizer, é uma coisa assim muito orquestrado, né? E o do Remo é o mais popular. Mais popular. Né? Os atletas azulinos. Atletas azulinos somos nós, e por aí vai. É uma coisa que a gente tem que entender também. Eu né? acho muito Essa bonito questão a contribui frase do hino do Remo, que é enquanto a azul bandeira tremuleja. Eu acho uma frase muito bem casada harmonicamente para o hino, é uma coisa muito bonita. Agora a gente cantou aqui Paysandu e Remo, tem que ter da Tuna, hein? Tuna é boa Tem que ter também. da Tuna. É mais um título que entra para a história. Acho que é Mas mais isso eu ou acho que menos esse isso. não é o hino oficial, não. Isso é uma marchinha. Estamos empunhando. Esse que é o hino oficial. Esse que é o hino oficial. Esse que é o hino Quando oficial. me escalo, eu digo, irei empunhar a bandeira hoje. E é maravilhoso cobrir jogo no Souza. Souza, cara. Francisco Bastos. O Souza é um estadinho raiz, né? Aquele sol ali, E ali senegalês. Ali é sagrado ali, já muitos craques já pisaram ali. Claro, né? porra, ali, Solo Giovani, sagrado, né? Giovani. Ainda mais aquele lanche que é... Paulo Henrique Dado Ganso. Temos um imprensa. lanche muito bom. Paulo Henrique Temos, Ganso ali. fantástico. Paulo Henrique Ganso. E
Pikachu também passou lá. E as pessoas, né? Aquele clima, a charanga. Te lembra da época da charanga, né? Ninguém fala mais nisso. Mas os nossos estádios sempre tiveram as charangas, né? E a Tuna mantém até hoje. Tem uma galera que sai tocando por ali, né? E animando. Eu adoro quando vejo ali. Quando bem raiz, Tuna, né? Bem bem raiz, coisa raiz. Aqui no Pará, aqui na Crônica Esportiva, o representante tunante é Valdo Souza. Né? Valdo Souza. Valdo Souza. O Ele- representante ele- tunante ele- na Crônica Esportiva do Pará. Depois de Paulo Ferrer, ele É o passou Valdo. a empunhar a bandeira. Foi o Valdo. É verdade. com ele agora. Vamos falar um pouquinho dessas personalidades da crônica esportiva? Perfeito. Eu queria fazer uma brincadeira contigo que já vi muita gente fazer, mas assim, aquele bate-bola que eu falo o nome, vamos fazer eu e o Gerson, eu e o Gesiel. Gesiel pode pensar em nomes aí, Certo. e eu vou falar e o que vier na tua cabeça, fala logo. Ou define a pessoa em uma palavra. Perfeito. Em uma palavra. Tranquilo. Eu vou começar com o Valdo Souza. Eu diria emoção. Para mim é um cara que tem uma emoção à flor da pele, no ar e no trato pessoal também. Uma pessoa muito emotiva. Tem outras qualidades, certamente. Milhares. Mas eu destaco essa. É um homem que nasceu para a comunicação mesmo. Ronaldo Porto, que nós já comentamos sobre ele aqui. Ali eu já colocaria no terreno da vibração. O Ronaldo, para mim, é um dos locutores com uma voz que ela é essencialmente vibração. Ele era um dos narradores com uma voz mais marcante, talvez, do Brasil. O Ronaldo sempre foi sensacional nisso. Gol. Isso. Não, mas e o tom, né? Sim, o timbre, sim, muito timbre. forte. Sim. A verdade, a proposta era para te falar da personalidade, não do lado profissional dele. Tá. Eu estou falando da personalidade do relacionamento que tu tiveste, que tu conhece pela admiração. Sim, então, sim. por exemplo, porque o lado profissional é o lado que a gente consegue enxergar em algum momento, né? Sim. É mais visível. Mais visível. Isso. Mas o lado pessoal... Mas no caso do Valdo cabe, porque Cabe, eu estou falando de uma questão assim do que eu conheço, do trato. Sim, O Ronaldo, eu sei. O Ronaldo eu colocaria alegria pelo seguinte, o Ronaldo era uma das pessoas mais alegres que eu conheci. Embora tivesse uma forma de ranziza, né? Mas pessoalmente alegre pelo seguinte, eu convivi com o Ronaldo em viagens e ele era uma pessoa que ele se divertia muito. Assim, curtia a vida. Soube aproveitar a vida. O Ronaldo foi levado, né, na época da Covid, nós perdemos o Ronaldo, mas ele foi uma pessoa que curtiu a vida adoidado, no sentido de fazer o que queria, do que gostava, né, e sempre com muita alegria. Eu definiria em uma palavra ele com alegria. Guilherme Guerreiro. Rapaz, do Guilherme Guerreiro... Para uma palavra é pouco, né? É pouco, cara. É complicado. Pode parecer assim, exagero, mas eu estou sendo sincero. Eu vi uma emoção aí, uma respiração. É um irmão, né? Um cara muito legal na minha vida, muito presente em várias situações. E eu acho que caberia dizer generosidade. Eu acho que sim. É uma pessoa muito generosa, com todos, né? E eu conheço N casos assim, de situações, de atitudes, né? E, como você mencionou bem, diferenciar bem a questão mais que está fora, né, das lentes. Das lentes, generosidade. Eu acho que as pessoas, quem conhece o Guerreiro sabe o que eu estou dizendo. O Guerreiro, não há uma vez que tu passe uma mensagem para ele que ele não te responda extremamente atencioso e direcionado a você. Não é uma coisa assim... Eu gostaria de ter isso. Eu sou muito relaxado nisso, cara. Começa que nem sempre eu olho. O Guerreiro não, ele é atento, ele é organizado, entendeu? Por mais que não responda no momento, mas ele vai. Ele vai ler, vai te responder, vai falar e conhece alguma coisa assim para incrementar a mensagem, para te dizer que eu estou falando com você mesmo. Sim. Marcar isso. Deixa eu tocar no nome aqui, para a gente ficar nesses 4. Nós começamos qual foi o seu primeiro aí? Valdo Souza. Valdo Souza. Ronaldo Guerreiro. Vamos fechar num aqui, para a gente ir para outros assuntos.
porque nós já tocamos também algo que traz muito a ver com ele, que é uma pessoa que tem uma importância também grande na nossa história, Edson Matoso. Olha, eu diria que o Matoso, que eu conheci bem também, trabalhamos juntos, né? Hoje nem tanto, essas coisas, os caminhos da profissão vão jogando um para um lado, outro para o outro. Mas eu acompanho o trabalho dele. Eu diria que sinceridade, sabe? Porque o Matoso é um cara, o Matoso às vezes tem uns rompantes, né? Assim, dele, de personalidade. É da essência. Da essência. Né? O Matoso é de tomar decisões assim de repente. Sanguíneo. Mas eu juntaria isso tudo numa coisa. Sinceridade. Eu acho que é um cara que, pelo menos comigo, sempre foi. Eu fiz questão de tocar no Matoso, porque nós falamos do Camisa 13. Sim. E o Matoso tem tudo a ver com Camisa 13. O início né? todo foi com ele. Né? Muito forte. Acordando 5, 4 da manhã para encarar, porque já começa a estar no ar 6, 6 e meia. Assisti muito o Matoso. Essa disciplina ela é terrível, né? Com Olha, televisão, que hoje é o Zaire, né? Mas... E que foi muito bem sucedido pelo Zaire, claro. Tanto que o Zaire assumiu essa persona, mas começou, como você bem lembrou, com o Matoso. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, que eu quero fazer uma pergunta para o Gesiel, me permita. Mande. Gesiel, tu conheces a geração do Gerson Nogueira? Conheces bem a geração Olha, dele? o Gerson Nogueira tem... E eu fui surpreendido com isso também, porque eu imaginava menos, mas são 49 anos, né? 49 anos de estrada. De estrada. Eu chutava ali 40, né? Então eu conheço parte, não, né? Tu conhece a geração Conheço dele parte. que está hoje ainda nativa. Tu conhece aí Guerreiro, tu conhece ele, conhece, e tem as acompanhado esse tempo todo. E tu tem o privilégio de conhecer essa nova geração, pela posição que tu ocupas hoje, de presidente da associação, e por transitar também, pela tua própria juventude, transitar em tudo isso. Quando tu olha para esse novo plantel, eu estou falando do novo plantel, não estou falando da média geração, estou falando do novo plantel. Tu consegue enxergar personalidades similares a... eu vou colocar nesse grupo aqui, o Valdo, Edson, o Guerreiro, o Gerson, que eu estou tendo o privilégio de conhecer agora, e o Valmir Rodrigues, que eu também acho o Valmir Rodrigues um cara acima, assim, de personalidade humana, sabe? Tu consegue enxergar alguém com essas personalidades nesse grupo novo que possa substituir, chegar perto desse... Porque esse cara tem uma importância muito grande para que o crescimento dessa comunicação crescesse, pela própria forma de se expressar, de tratar, de ser, de oportunizar. Consegue enxergar? Olha, sem citar nomes, mas nós temos muita gente boa surgindo. Muita gente boa. Agora, também, a gente tem que observar que são épocas diferentes, né? Não, mas olha né? só, eu não estou falando profissionalmente, eu estou falando de personalidade. Sim, mas de personalidade tem muita gente boa aí, muita gente... Que é assim, solícita, carinhosa. Muito atenciosa, solícita, que atende, que sabe se comportar, que sabe se adequar às situações, que sabe ouvir, né? Porque é muito importante saber ouvir. Essa profissão é muito importante saber a sabedoria ouvir. Inclui isso, né? Você ouvir aprender também. Quando eu estava querendo migrar para a narração esportiva, eu peguei dicas com Ronaldo Porto, eu peguei dicas com Cláudio Guimarães, com Jorge Dias, muita gente. Você lembra quem dividiu a tua primeira experiência narração na foi com esse rapaz aqui. A minha primeira narração esportiva foi ao lado desse rapaz no Seju. Inclusive, um sábado de manhã, decisão da Copa Suburbano. Estou aí na história dele. De futebol suburbano. Mas aí, deixa o Gesiel para outro capítulo, né? Vamos ficar aqui com o Gerson. E tu consegues ver isso aí também nessa nova juventude? Sim, certamente. A gente tem pessoas que estão aí aparecendo. Eu acho o seguinte, o bonito da vida é essa renovação de ciclos. Renovação, né? E, por exemplo, hoje a gente pode ocupar um espaço e tudo. Eu acho que tem gente aí, até que a gente não citou aqui, que está aí. A gente nem citou o Carlos Castilho, né? E tudo, que são muitas pessoas. Um decano, né? Uma pessoa que eu queria fazer uma referência, que nós estávamos falando das perdas que nós tivemos, o Agripino Furtado, que eu queria lembrar. Agripino, perdemos que também é outro dia, cara... né? Assim, um exemplo também de
de profissionalismo, né? De Agripino, eu atitude. tive a oportunidade de conviver de perto, né? Pois é, eu sei lá na disso. Rádio Liberal, e realmente foi uma das pessoas que, inclusive, também contribuiu muito para a minha formação profissional, né? A minha primeira viagem como locutor esportivo, como narrador, foi com ele. Nós fomos para Tucuruí fazer lá Paysandu e Independente, Pela Liberal. pela Liberal. Então, tem muitas histórias. Não, e essa galera nova, ela está vindo, e eu entendo que ela vem com talvez algo que seja o principal diferencial. É uma geração forjada aí nos novos tempos da comunicação, nessas novas plataformas. Forjada na informação na mesmo, informação. Antenada. Antenada. Eu acho que ela vem com um arcabouço de informação maior, superior às gerações anteriores. E daí, certamente, vai nascer coisas muito grandiosas. Claro que nem todo mundo que surge agora, de repente, se estabiliza, vai buscar outras áreas, acontece muito. Mas, dos que eu vejo, né, na própria Rádio Clube, tem gente assim, nas emissoras de TV que eu acompanho. O Magno Fernandes é um cara... Magno, Aliane Coelho, são pessoas da novíssima geração e que têm se sobressaído, têm aparecido. Eu vejo nas outras emissoras, vejo nas TVs e vejo isso com muita alegria, porque acho, cara, que... É a continuidade. Né? Continuidade, a É, permanência. permanência. É como dizia o grande Belchior, né? O novo sempre vem. Né? Não existe essa coisa, não, nós somos os você maiorais. que é o mão passado que não vê. Ô, Gerson, quantas Copas aí? Olha, eu fiz a Copa de 2006 na Alemanha. Começou em 2006, né? 2006. Depois fez 10. Perdi 98, que esteve... Para mim, eu não fui junto com o Guerreiro, e até hoje eu lamento. Perdi 94, que também era uma chance, mas eu estava muito envolvido ali na estruturação do jornalismo. No projeto. Na RBA, não tinha como sair. Mas eu fui em 2006 na Alemanha, para mim a Copa mais bonita de todas. Pelo país, pela organização, por tudo. Tudo funcionou maravilhosamente bem. 2010, a África do Sul, e muito boa a Copa também, mas com problemas igual a nossa aqui. 14 também. 14, aí conheci cidades que eu não conhecia ainda, pelo menos de ficar vários dias, como fiquei aqui no Brasil. E 2022 no Catar, que é um mundo totalmente diferente de tudo. Foi uma aventura para mim. As moedas de lá. Viu metal. Moedas. Viu metal. O real catariano. E convivendo com costumes, né? Línguas diferentes. E eu acho que esse que é o grande tempero dessas coberturas, é você conhecer, travar contato com pessoas de outras nacionalidades, você entender o teu tamanho. Enriquece a cultura, né? Tu que és um cara que tens um paladar aguçado, porque o tempero baiano é muito bom. Muito bom. E essas comidas também diferentes. Eu sofri um pouco. Cultura Eu sofri um pouco no Catar, porque... É por isso que eu estou perguntando. Porque as especiarias, ali naquela região, Oriente Médio, elas são muito carregadas à base de pimenta. Pimenta. São apimentadas. Muito condimentadas. E no início eu senti... Eu gosto de pimenta, mas eu gosto de pimenta de cheiro. Eu não enfrento aquela pimenta barra pesada. E as comidas todas. Tudo muito carregado. Até os lanches, né, desses fast food. Carregado na pimenta. É tudo pimenta. Não, o camarada corta um monte de pimenta e passa na chapa, cara. Não tá entendendo, nos não. restaurantes você entrava... Não tem noção. Sabe qual é uma das atrações dos restaurantes? Um cartaz na língua lá deles, e o rapaz traduzia para a gente. 50 tipos diferentes de pimenta. Quer dizer, isso é um valor para o cliente, para o nativo. Ele gosta, né? Eles gostam. E para mim foi pesado. Mas compensou muito pela beleza do lugar, pela diferença, pelo carinho das pessoas. As pessoas gostam muito do Brasil. E a hora que fala em Brasil é Pelé, Ronaldo, e o futebol abre as portas, né? Na África do Sul foi assim também. A hora que você fala que é do Brasil, eles abrem um sorriso logo. Pelé,
Ronaldo. Ayrton Senna. Mas era mais na área do futebol, futebol mesmo. futebol. E aí você sente que nós somos uma grande nação também pelos nossos talentos, né? Talento que às vezes aqui, como o próprio Pelé, durante muito tempo foi meio diminuído, né? Algumas pessoas até muito mais criticavam. Mas no mundo tem uma força imensa ainda. E foi maravilhoso nesse aspecto, pelo contato com as culturas diferentes. O acompanhamento de uma Copa, às vezes, é mais trabalhoso porque você tem que se deslocar muito entre cidades. No Catar, agora não, porque os estádios ficavam numa área de cerca de 30 quilômetros, que era na mesma cidade, lá em Doha, e você ia de Ajudava bastante a logística. de um estádio ao outro nos ônibus da FIFA. Mas na Alemanha, por exemplo, tinha que atravessar o país. E na África do Sul também. E agora essa próxima Copa aí, Estados Unidos, Canadá e México, né? Eu tô tentando me organizar para ficar nos Estados Unidos mesmo. Não vou arriscar ir para o México nem para o Canadá. É pro Canadá, né? Espero que o Brasil fique sediado, Estados Unidos. talvez na Califórnia, até pela questão do clima. Com certeza o Brasil vai Agora pleitear isso. nós já falamos muito do Gerson do jornal, o Gerson da TV. Quando é que começa o Gerson no rádio? Olha, eu participava, eu entrava volta e meia, o Guerreiro me chamava, eu já escrevia coluna no jornal e havia essa proximidade, digamos, de convivência no grupo, né, lá na RBA. E aí veio a Copa de 2006. E durante a Copa, em vários momentos, eu participei com boletins na rádio. E aí, quando foi na final, entre França e Itália, no famoso jogo lá do Materazzi com o Zidane, o Castilho e o Guerra me chamaram para participar da jornada efetivamente, como comentarista. Foi, na verdade, a minha estreia como comentarista da rádio. Nossa, logo em Copa, né? E logo na Rapaz, final, né? Escolhendo logo e com emoção, né? Porque E ao lado de Castilho, ao né? lado de Castilho. Guerreiro narrando. Guerreiro narrando. Meu Deus do céu. Eu não podia escolher, não podia pedir uma oportunidade melhor. E a partir daí, aí engrenou direto. E 96, né? 2006. 2006. 2006. Sim, sim, Quer dizer, 2006. estamos completando agora, vamos para 20 anos no ano que vem. Mas uma experiência maravilhosa, porque eu acho que está muito conectada com as pessoas que estão ali na Rádio Clube. Como eu falei há pouco, da generosidade do Guerreiro, da sabedoria e do conhecimento do Castilho, eu acho que são as bases do que é a Rádio Clube, né? Porque o ambiente criado na Rádio Clube é um ambiente único. E eu convivi em vários ambientes, né? Participei de redações aí, Liberal, Província, Cultura, a própria RBA, que foi mais sob minha responsabilidade, o Diário, que eu também comandei o Diário como diretor de redação. Hoje eu sou editor responsável, é uma função mais recuada, mais de consulta, mais de participação em colunas, mas a Rádio Clube eu tenho que destacar como, em termos de ambiente, um lugar assim muito especial. Agora, ser comentarista de uma jornada na Rádio Clube exige até preparo também. Preparo e responsabilidade, né? Não Porque- só o preparo intelectual, mas o preparo até físico, Sim. né? Porque Uma você jornada ficar... longa, jornada- 4 é uma horas. hora, hoje é 1 hora antes. 2 horas antes. São 4 horas. Porque já foram Não, 4. muito mais. 2 horas antes, tu tem basicamente 2 horas de jogo, né? É quase isso. E você tem mais 2 depois, são 6 horas. 6 horas. São 6 horas, meu amigo. Seguramente 6 horas. E às vezes, quando. E já teve jornadas mais sim. atrás que eram 4 horas antes. Tu achas 6 horas muito? Sabia que eu fico escutando às 6 horas? O torcedor, o ouvinte, a rádio tenta contemplar isso, que o ouvinte ele pede isso. E outra, como você tem muitas vezes a competição da TV, os horários mais fortes acabam sendo os que antecedem o jogo e os que são pós-jogo. Pós-jogo. Porque Pré e aí, pós. aí o torcedor quer saber, quer confrontar ali a opinião dele com a tua, né? Quer opinar, muita gente liga para a rádio. Discute contigo. Isso. E é válido, porque
quem garante que a minha opinião é que é a melhor? Eu sempre questiono isso. Eu acho que o torcedor, muitas vezes, tem uma visão muito mais afiada da situação. Ele está mais ligado. Não é sempre, mas, em geral, o torcedor ele é muito... por acompanhar tudo. O torcedor, hoje, ele se informa na internet, nas rádios, ele ouve todas as rádios. Se der, ele ouve todas. Nas emissoras de TV, lê jornal. Ele é um cara... Nos canais... Tudo. Ele é muito bem informado. Extremamente antenado. Hein? Por isso, essa responsabilidade que você falou, do preparo, da necessidade de você estar à altura disso. E garfes. Porque esse cara pode te pegar na primeira curva, se você comete um deslize. E Tá garfes. atualizado. E garfes, Exato. Gerson. E garfes. Já cometeste muita gafe? Conta uma pra gente aí. Uma gafe Uma assim... que dê para contar. Não, conta aí, aquela que diz, poxa, essa daí... Olha, eu acho que foi mais de troca de nomes. De erros quanto a nomes, que isso ocorre muito, porque você naquele afã... Fazendo tubo, então... Tubo também, mas aqui mesmo, às vezes tu cisma com um nome, eu cismei com um nome, rapaz, quem foi? Era um jogador do Águia, um jogo Águia e São Paulo, pela Copa do Brasil. Tinham 2 jogadores de nomes muito parecidos, não é Maílson, um nomezinho assim. Eu troquei o jogo todo. E, engraçado, quando ocorria o lance com o nome certo, eu dava um jeito de falar o outro nome. O nome errado. Eu estava tranquilo, não tinha razão para isso, eu não estava cansado nem nada. São os mistérios da nossa mente, né, cara? Você não explica. Os mistérios do subconsciente. Subconsciente e tal, ali de repente. Já falou. E eu fui malhado por isso. Né? Foi. Porque eu Teve a resposta da... Mas na hora o ouvinte, poxa, meu amigo, o que é que está acontecendo? Já ficou no ferro? Falou no ferro? Algumas vezes por questões técnicas, né, mesmo. E depois é que tu fica sabendo, né? Tá ralhando ferro até mais. Aí o cara diz, porra, olha, não tá saindo. Agora, pegando uma carona nessa questão Agora, do aí, ferro não há muito problema, porque o ouvinte não está ouvindo. sabendo. Não, mas assim... Mas pra os gente, colegas... a gente é complicado. Mas já aconteceu também... Você tem que explicar no ferro o que é. No ferro é falar no microfone sem ninguém ouvir. Sem a rádio tá no ar. Tá no ar. Tá no ar. Que é um termo nosso, né? Isso, falar no ferro. Mas já aconteceu, Gerson, por exemplo, uma transmissão ou ao vivo ou até mesmo no off-tube, como a gente chama. Sim. Caiu a linha lá do estádio. O teu mestre de cerimônia não está do teu lado na hora, foi ao banheiro, foi tomar uma água. Tu tem que segurar a jornada aqui? Já aconteceu, mas por pouquíssimo tempo. Foi. Né? A equipe da clube é uma equipe, né, veterana, assim, forte. Preparada demais, né? Muito. E aí também capricha nessa coisa de situações emergenciais como essa. Mas já segurei ali uns 5 minutos. Aí eu vou buscar o retrospecto do jogo. Olha, como a gente está vendo, né, um jogo difícil. Mas não se arrisca a narrar, não? Não. Não? Aí eu seguro. Porque eu acho que se eu me arriscar a narrar, fica mais patente para quem está ouvindo que teve uma falha. Que virou uma confusão só. Então eu entro com comentário. Com a minha, né, expertise. área, que é um comentário, dizendo, olha, né? dá a impressão, o cara pode de repente pegar na hora e ouvir, que tá seguindo normal. O narrador me passou para falar alguma coisa. E aí eu enrolo, mas porque eu vou ter que enrolar, porque não estou vendo também tu vai ter que nada acontecer, né? Já aconteceu em off-tube isso. De repente tu não tem mais a imagem. E tu não ter o narrador, que às vezes o narrador está acompanhando. Porque quando tem a imagem, é tranquilo, Tranquilo. Né? Agora, quando cai o sinal da imagem também, isso. Ferrou-se. E aí você perde o contato e acontece essas questões de linha telefônica até hoje. E na época um desafio, né? E na época da dublagem? Pegou a época da dublagem. Sim. Ficava ouvindo e narrando, outro narrando e ouvindo e comentando. Como é que era essa experiência da dublagem? Ali precisa... desafiador. Desafiador e atenção total, foco, né? Mas eu acho que tinham pessoas muito melhores nisso, gente muito mais atenta, né? Cláudio, o próprio Castilho, pessoas assim que foram mais forjadas nisso. Eu já peguei pouco isso, mas eu sei de gente que segurava isso aí na unha, com conhecimento. E né? sem deixar transparecer nada. Porque o importante é isso, né? A naturalidade. O teu ouvinte narrava... receber... Não é que você esteja enganando ele, não é isso. Mas ele precisa ter
a segurança, a confiança. Está relatando aquilo que Isso, está acontecendo de fato. Que está acontecendo, embora em alguns momentos seja um pouco tem que ficção, improvisar, né? tem que improvisar. Qual foi o momento mais desafiador dessa tua carreira de 49 anos aí? Cara, Se fosse para elencar hoje, né? Porque eu acho Sim. que foram muitos também, né? Muitos. 49 anos é muita coisa, né? rapaz, eu Aliás, acho que o Guerreiro completou esse ano 50 anos. 50 né? anos. Guilherme Ele Guerreiro, começou mais cedo do que a gente. Né? Porque ele começou lá com o Dr. Edi, eu acho que com 16 anos. 16 anos. Eu vi uma reportagem dele falando com 16 anos. Aí ele Acho que conseguiu. foi aqui que ele falou. Foi, Nessa ele bancada já aqui. esteve aqui. Já. Nessa Foi bancada o aqui. primeiro. Foi aliás, o primeiro. Foi o primeiro. Olha aí. Abriu. Abre alas. Pois é, olha, eu acho que está mais associado a situações que eu vivi como repórter de jornal, né, em coberturas. Eu fiz uma cobertura em Macapá, em 1978, quando foi o Mundialito do Uruguai, que o Brasil perdeu na final para o Uruguai. Estou tentando lembrar. 78. 78. Mundialito. Acho que foi 78 mesmo. Houve 78. Mas foi desafiador não pela cobertura, não pelas dificuldades. Deu para fazer bem. Eu era repórter do Liberal e também eu fui contratado pela revista Manchete, que também era o mesmo grupo da revista Fatos e Fotos, que se interessaram pelo assunto. Foi um naufrágio de um barco chamado Novo Amapá. Perdão, acho que não foi 78, não. 78 teve Copa do Mundo, a Argentina foi campeã. Não foi Pesquisar, 78. Foi Foi 78. Logo aí no Foi. seu... Eu estou buscando aqui no meu HD. Mas eu acho que foi posterior, foi Foi 81. 81, 2 anos depois. Foi antes da 81. Copa da Espanha. Foi 81, ou foi 80 ou 81, porque 81 o Flamengo foi campeão, eu acho, No Mundial contra o Liverpool. Eu acho que foi. Foi 81 que já tinha o Sócrates Verdade, como titular. Foi isso mesmo. E o Brasil perdeu para o Uruguai. Foi E verdade. eu lembro muito desse jogo, que eu estava voltando da cobertura num avião, num teco-teco. E quase esse avião caiu e o piloto tentava ouvir o jogo da final lá, disputada no Uruguai. Por isso ficou muito marcante. E morreram 490 pessoas. E eu acompanhei isso de perto durante 5 dias. 1981. É isso? 81. Já chegamos lá concluindo. Porque E- em 78 a Argentina foi campeã da Copa. E esse barco, ele naufragou nas costas do estado do Amapá, perto de Santana, e foi uma comoção nacional. Eu acho que um dos maiores acidentes. Na verdade, foi 80 e 81, porque ela foi de 30 de dezembro virou. de 80 a 10 de janeiro de 81. Mas o evento foi 81. O evento foi 81. Foi 81. Porque a final foi 81. Pois é. Eu já me lembrei logo do Agripino aqui. A gente tem que dar logo a informação exata. Não pode deixar em dúvida. Na época, neste episódio, aconteceu algo que acrescentou ainda mais um sentido de sofrimento, que foi a perda de um grande colega, o Euclides Squires, que era o Idi Amin, que era um repórter da província do Pará. Ele escreveu uma coluna sobre a noite, era um repórter policial também. E ele foi lá. Não tinha ninguém na redação, mandaram ele foi cobrir. E eles voltaram um pouco antes para Belém, num avião, como a gente veio nesse outro também. Só que eles voltaram 2 dias antes e o avião caiu. E a equipe toda morreu na viagem. E isso a gente cobrindo ali, eu falo da dificuldade no sentido do dia a dia, do quanto foi duro, tão difícil para todos nós, no sentido doloroso, que até hoje eu lembro disso. E ficou muito impregnado para mim o cheiro dos corpos, das dificuldades ali, eram sepultamentos em valas abertas pelo Exército. Coletivo, um negócio brutal, parecia um cenário de guerra. E eu passei uma semana ali muito, muito trabalhosa. Eu já era um repórter mais ou menos experiente, mas, sem dúvida, eu diria que eu elejo sempre esse episódio. Um dos mais difíceis Mais difíceis da carreira. Copa do Mundo também tem dificuldades, mas quase sempre prazerosas, né? De você. Daí é outro momento. Outro momento. É futebol, né? O clima, pelo menos, que cerca tudo é de alegria. São dificuldades técnicas. Terias coração para cobrir uma final entre Botafogo, digamos, final de um Brasileirão, o Botafogo precisando vencer, ter que cobrir em loco? Eu acho que sim, porque é o seguinte, eu acho que trabalhando é uma outra história. Você profissionalmente,
Você veste uma armadura, né? Você está protegido, né? Eu já cobri jogo, eu comentei o jogo do Paysandu com E Botafogo. Trabalhando, você está na pessoa jurídica. Complicada quando você está na pessoa física. Exato. E aí, por exemplo, em casa torcendo pelo Botafogo é outra história, né? Aí você fica mais vulnerável, né? É a questão dos sentimentos. E como o profissional, você se fortalece ali no aspecto da profissão mesmo, né? Das necessidades da profissão. É igual o médico. O médico, ele tem um amigo que é médico, ele diz, eu consulto, é pediatra. Qualquer criança, mas meu filho já é difícil. Que entra o pessoal. É né? difícil. Imagine isso, né? Difícil. O dilema. É difícil. Gerson Nogueira, estamos chegando ao final. Pena que a hora passa muito, né? Mas foi uma conversa. Eu ainda tenho uma pergunta ainda. Faça a pergunta, então. Gerson, eu estreiei na rádio como comentarista também. E para estrear no rádio como comentarista, para participar, eu me inspirei em 2 elementos. Não vá dizer que um deles está na sua frente. Um dos elementos, que eu sou fã de comentários, um dos elementos era o Carlos Ferreira. Eu acho que o Carlos Ferreira tem um padrão de Que já conhecimento. esteve aqui também. E eu admiro muito o Carlos Ferreira por muita coisa. Eu também. E o outro é você. Poxa, obrigado. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei vários vídeos deles comentando e tentei fazer Um compilado. Carlos Nogueira. Eu disse, eu vou ser um Carlos Nogueira. Claro que eu não ia chegar nunca. Não dá. A estrela que você tem, o conhecimento, é muito difícil. A estrela que você tem também, né? Atingir. Vocês têm uma estrela. A aí. nossa estrela. Mas eu estou falando da estrela de conhecimento mesmo. Sim. Então, você sabe da importância que você tem para... Porque o jovem que quer entrar no mundo da comunicação, ele se inspira geralmente no narrador. É igual o jogador que quer ser o centroavante. Sim. Ele quer ser o narrador, ele gosta do estilo do fulano, ele fica pensando... E eu não sei se alguém escolhe ser comentarista e diz, eu gosto daquele cara ali. Você sabe da importância que você tem na formação dessas pessoas e como tu recebes isso de uma pessoa que está na tua frente até, inclusive? Poxa, amigo, começa que eu fico meio encabulado. O caboclo do interior é assim, né? Meio cabuloso. Mas agradeço, lógico. Mas eu não vejo, eu não usaria a palavra importância, eu diria mais a palavra responsabilidade, entendeu? Quando eu acho que se você está com o poder de falar numa emissora de rádio, que é um poder. Sim. Né? E um canhão como a Clube, então. Exatamente. E A responsabilidade é muito grande. muito né? grande. Eu nunca perco isso, nunca perdi. Sempre tive essa noção. Quando fazia reportagens também, como eu citei aqui, a questão da reportagem policial, depois fiz reportagem política também. Quando escrevo, né, sobre futebol no Diário do Pará. Em todos esses momentos, eu nunca deixei de me preocupar com esse lado, da responsabilidade. Que aí mistura exemplo, né, cuidado, atenção, né, carinho com as pessoas, simplicidade. Nós conversamos aqui em off sobre isso. Eu acho que, naturalmente, uma pessoa que vem do interior, ela carrega com ela uma chama de simplicidade, que ela não pode perder. Humildade, né? De qualquer pessoa que me aborda na rua, eu atendo, eu converso. Pensa que eu acho que não tem nada demais. Nós estamos no mesmo barco, todo mundo. Há uma diferença que eu atuo numa área que algumas pessoas te olham, te distinguem, mas, no geral, nós estamos na mesma balada, meu amigo. Então, atenção, né? Respeito às discordâncias. Principalmente. Né? Essa questão política, por exemplo, eu entendo que é uma responsabilidade social para um cara como eu, vindo de uma cidade bem pobre, do interior, que eu tenha naturalmente a preocupação com igualdade, com inclusão. Isso eu nunca vou perder. Eu nunca perdi, desde que me entendo por gente. Então, não seria agora. Desprezo a essa ideia de ódio, de exclusão, de ataques, né? Isso não bate comigo. De exceções. Então, quando eu comento um jogo, me centrando aqui na questão da rádio, né?
eu olho muito para esse lado. Eu, quando emito uma opinião, eu sei que eu tenho que embutir ali, claro, a informação, o conhecimento que eu tenho, até para que eu consiga elaborar bem, né, e transmitir para quem está ouvindo exatamente aquela ideia que eu quero passar, mas sem esquecer jamais disso, que o respeito que todas as pessoas merecem e a responsabilidade imensa que eu tenho nisso. Porque é, sim, uma responsabilidade, é, ao mesmo tempo, um grande, um imenso privilégio, né, ter escolhido uma profissão que me permite falar para tantas pessoas, né? Eu tenho que agradecer por isso diariamente. Eu acho que muitos gostariam e não têm essa oportunidade. Então, se eu tenho que usar da melhor maneira possível e da forma mais honesta também. E é o que eu persigo diariamente. Talvez não tenha conseguido sempre, é muito difícil, né? Nem sempre se... Mas você pode ter certeza que eu sempre busquei isso, sempre persegui esse lado, e é algo que eu vou levar até o fim, né? Da minha profissão, da minha carreira, desse trabalho aí que a gente abraça com tanto amor. Quem foi o responsável pelo que bate de primeira, hein? Olha, foi uma criação meio coletiva lá numa Foi conversa. coletiva? Assim, pelo menos umas 3 pessoas ficaram lá falando. E eu tenho um amigo, que é o Cláudio Oliveira, que comentou, fantástico. professor. E o Cláudio, quando foi da Marajoara, eles usavam esse estribilho aí de bater de primeira por causa do Oliveira. E no meu caso foi por causa do Nogueira. Estavam buscando uma palavra que combinasse com o Nogueira, rimasse com o Nogueira, né? O Ronaldo dizia assim, de Baião para a terra inteira, o Ronaldo Porto. Aí alguém, eu acho que foi o Castilho, ou o próprio Guerreiro. Eu tenho dúvida se quem cravou. E aí todo mundo, não, é o que bate de primeira. Bate de primeira. Aquele tudo que não bem. fala besteira. É, por aí. Aí bate de primeira Não e fala tal. asneira. E aí esse borradão, ele acaba tendo também um Peso. Um peso. E associa muito com o futebol também, né? E Bate de primeira. também a obrigação de você ter poder de síntese. Pronto, tá pronto, né? E de primeira, tipo assim, não demorar muito. Tá pronto, Né? tá pronto. Sabe o Apolíneo, né? O Washington Rodrigues, né? Faleceu ano passado. E ele tinha, para mim, algo que eu acho assim maravilhoso. Soltava uma frase, e aí, Washington e tal, e o jogo e tal. Ele falava em 3 palavras o que era o jogo. Eu acho isso genial, sabe? O poder da síntese. Síntese. Você falar, como dizia Edir Proença, né? O máximo no mínimo de palavras. Né? Esse é um segredo. Porque falar muito, todo mundo fala. O problema é resumir uma ideia em poucas palavras. Né? Você sabe que eu estou vivendo isso agora como locutor lá do Mangueirão? O mínimo é máximo. Né? O locutor de forma de brilhante, estádio, por né? sinal, hein? Obrigado. Ouvindo de você, eu fico lisonjeado. Não, e o tom, né? Eu acho que o tom sóbrio, ele é importante, né? Eu só tive o privilégio de ouvir pela televisão isso, sabia? Quanto menos é mais. Sim, né? Quanto sim. menos é mais, porque Às é um vezes, espetáculo, né? E a gente corre menos risco de sair bobagem, né? Quanto você resume. Porque tu usa menos palavras e tudo. E eu acho que as pessoas entendem mais rápido também, né? Verdade. Já realizaste tudo o que tu pensava na crônica? Não, acho que não. Acho que a gente E sempre... que bom que ainda tem muito a realizar. Porque na hora que a gente começa também a achar isso, a gente se acomoda, né? E morre um pouco. Estaciona. E olha, com 49 anos de atividade, hein? 49 E a anos. gente não cansa, Ainda né? tá vivo, né? Meio Vivo, século, firme, né? E centrado no exemplo do meu pai-avô Juca, que morreu com 102 anos. Nos deixou com 102, lá em Baião. Meu pai, que tem 95 e está firme. Né? A mãe tem 80 E 9. e 9. Então, Dona isso aí. Benedita. Dona Benedita. Poxa, que legal. Lembrei do meu Abraço para saudoso, Dona Benedita. que é E Benedita. Seu João. abraço para Baião, Baião. cujo pro Pedro e pro João padroeiro, também. cujo Seu José, na verdade, seu pai. meu pai José, e o padroeiro Santo Antônio começa a ser festejado agora, neste finalzinho de maio, início de junho. Sempre que dá uma folga, você Vou lá. está em Baião. Muito menos do que eu gostaria. Né? A gente sempre... Aquela coisa de voltar pro ninho é muito forte, né? Eu vou fechar minha última pergunta, que eu sei que tem que terminar, né? Deixa eu fazer. Uma música, que você é um cara que gosta muito de música, curte muita música, a música da sua vida.
Rapaz, são tantas, né? Eu gosto muito de MPB, eu gosto muito de rock. São tantas já vividas, tantas emoções. momentos que eu Mas, escolhi, cara, né? eu acho que eu falo mais de uma que eu acho que simboliza um pouco da caminhada, e eu gosto disso, né? Do esforço, que é apenas um rapaz latino-americano do Belchior. Eu me identifico muito com essa música, porque eu sempre ando sem dinheiro no bolso. Sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, né? Sem parentes importantes, a gente sabe o que ele quer dizer. E vindo do interior. Porque, na verdade, os nossos parentes são sempre os mais importantes. Mas a poesia ali está no fato de não ter pessoas influentes, né? Celebridades. De não ter os QI. De não ter QIs, celebridades. os poderosos. Né? Indicações. Então, e sem dinheiro no banco, que é uma rotina. Então perfeito. E vindo do interior. E vindo do interior. Belchior é cearense, né? Cearense. Cearense, lá de Infelizmente Fortaleza. já nos deixou. Mas um grande brilhante mestre, também. Belchior. E a letra diz que trago na cabeça que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Isso é uma coisa fantástica. Tu saber que, apesar das dificuldades, tudo é divino. E quando ele cita esse verso, ele está homenageando, na verdade, Caetano Veloso, sim. autor original de Divino Maravilhoso. Divino maravilhoso. Então, a gente vai começar a falar de música Podcast aqui. vira musical, né? Só falta o Guerreiro aqui, que ele ia começar a cantar essas Eu músicas. teria o sabe que eu maior lembrei? prazer de conversar com o Guerreiro sobre músicas, cara, porque eu sou apaixonado por música. Falando em música, eu já lembrei do Roberto Carlos, que fez aquela música linda, também pensando em Caetano Veloso, que foi Debaixo dos Caracóis, dos seus cabelos. Dos seus cabelos. Isso. Uma, sabe, uma história para contar de um mundo tão distante. Você sabe que nesse episódio dessa canção, quando o Roberto mandou para o Caetano, que estava exilado em Londres, o Caetano passou um dia chorando, emocionado, porque o Caetano é uma alma assim, né? Um homem, né? É um Sensível, outro nível, É uma alma sensível, né? sensível. Um dia E você falou ainda teus agora... pés irão tocar. Isso. E falando do Carlos Ferreira, só para arrematar, Copa de 2006, véspera da final, nós fomos em Paris, pegamos o trem em Munique, de Munique para Paris, eu e Ferreirinha. Aí chegamos em Paris, aí compramos uma espécie de um passe, que você pega uma barcaça no Rio Sena e tu vai saltando de ponto em ponto. Você sabe dessas. Aí você salta em Notre Dame, no Museu do Louvre. Aí tu vai lá, olha, a barca está passando. Aí tu volta, tu já pega outra barca, mas aquele passe está valendo. É muito interessante. Aí nós fizemos isso para turista que estava... Acho que vale 2 horas. Tu pode aí ficar trocando. conseguimos e tal. Aí ficamos por ali, almoçamos, batemos perna no Quartier Latin e tal. Fomos em Notre Dame, que não tinha ainda passado pelo que passou, né? Incêndio. Aí entramos no ônibus. Nos surpreendemos porque o ônibus a gente não pagava. Aí ia já procurar moeda e tal, e aí alguém lá disse que não precisava, aí conversando. Rapaz, fomos na Torre Eiffel, aí a gente está conversando, e a gente esquece essas coisas, a gente vai conversando. Estamos em Paris, mas estamos conversando, né? Lógico. Aí, de repente, alguém grita lá de trás. Quer dizer, Gerson, que não tem bola na torre amanhã, não? Olha. Aí, rapaz, aquilo me deu um frio na espinha. Cidadão, morava na Suíça, paraense da Terra Firme, aqui, né, no bairro da Terra Firme. Aí ele sentou lá com a gente, trabalhava com vendas, estava em Paris, né, mas morava, se localizava, né, o endereço dele era na Suíça, e tinha ido a Paris naquele fim de semana e encontrou a gente no ônibus. Olha só. Você encontra paraenses, na verdade, em qualquer esquina do mundo, né, cara? Todo mundo, né? Nunca esqueci isso, esse episódio, né? E também foi uma lembrança legal. Nós passamos um dia em Paris, eu e Ferreirinha, que a gente não conhecia Paris. Todo o resto da equipe conhecia. Há quem diga que o mundo é pequeno, né? Sim. O mundo é pequeno. E cada vez mais, né? E cada vez O mais. mundo é um moinho. Cartola. Gerson, obrigado, querido. Poxa, obrigado eu mesmo. que Que agradeço. satisfação, viu? Muito Desculpe bom. se a gente foi prolixo em Não, alguns que momentos. nada. Obrigado, já É satisfação. porque Mas- 3 radialistas conversando. Meu amigo, Meu a gente Deus ia do passar céu. o dia aqui, não ia ter podcast que aguentasse. Íamos passar das 24 horas. com Poxa, certeza. mas foi um prazer, uma honra. Satisfação muito grande. Deixe a sugestão aí, né? Ah, A sim. sugestão Vai a de moda que hoje? Vai de que Baião. hoje?
A moda de Imita o Cláudio Guimarães. Cláudio Guimarães. Como é que o Cláudio Guimarães falaria para o Gerson? Gerson. Irresponsabilidade. Gerson Nogueira, qual a sua sugestão gastronômica de hoje? Meu amigo, eu vou falar da minha sugestão, que é o prato que, quando eu digo para minha mãe que eu estou indo para Baião, ela já sabe que este é obrigatório. É um frango ou uma galinha caipira, com cozida, né? Não cozidão, mas quase guisada. O básico, mas com batatas e tal, pimentão. E o arroz à moda de Baião, que é com mais ervas, com alfavaca, com chicória, com hortelã. E uma farofinha básica. Esse prato é super simples, mas eu juro para vocês, eu abro mão de qualquer coisa. Não é só, certamente, o tempero, né? Mas tem também o tempero do afeto. Do afeto, porque isso aí é uma criação de minha querida mãe Benedita. E eu falo sempre, para mim é gastronomia de Baião, porque a parte dos temperos e tal é tudo de lá. E colhido ali, na hortazinha caseira, né? Que bom que a gente tem essas memórias para cultivar. Agora tem um... Ele diria assim agora, para terminar, ele diria assim, e eu vou de um franguinho desfiado com um pouquinho de arroz branco e uma farofinha de feijão. Agora, só você que não foi. Eu vou de quê? Eu vou com uma carnezinha assim também, assada de panela, né, com uma farofinha e uma saladinha. Tá ótimo. Agora tem um detalhe, tem que passar de gerações essas receitas, viu? Sim, sim. Os filhos já sabem. Todo mundo. A esposa já sabe. Sim. Já pegou uma dica com a sogra. Isso. Eu já peguei essa receita e vou fazer. E vou mandar uma foto para você, que você disse que ia me dar seu número. Vou passar aqui. Foto, vou fazer. Ele já tem aqui. Eu passo para ti. Eu tenho seu número. Poxa, perfeito, amigo. Pô, eu sou prazer administrador do grupo da CLEP. Olha aí. Junto com ele. Tá tudo em cadeia, tudo junto. Tá tudo combinado aqui pelo universo. Como diria Paulo Cacheado, tudo dominado, é tudo nosso. Tudo dominado. Os números não mentem jamais. Aliás, Paulo Cacheado vem aqui, viu? Qualquer dia desse aí o Cacheado tá arrebentando no programa Resenha com o Leão. Resenha com o Leão, toda quinta, né? Toda quinta. Dinho também tem a dele. Terça-feira, né? Terça-feira. É verdade. Dinho é pedreirense. Dinho já esteve aqui. Dinho Menezes já esteve aqui. Tá faltando o Cacheado. Perfeito. Não, duas figuraças, né? Duas figuraças. Figuras maravilhosas, excelentes pessoas também. Verdade. Obrigado, Gerson. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Meus amigos, muito obrigado a você que nos acompanhou. Estamos aqui no estúdio da Órbita, viu? O estúdio da Órbita fica aqui na Duque de Caxias, entre Marise Barros e Mauriti. E aqui nós agradecemos essa turma que esteve conosco aí na retaguarda técnica. Nosso muito obrigado ao Luiz Celso, ao Alex, ao Jorge, enfim, a toda a equipe técnica aqui da Órbita. Um forte abraço. Na próxima semana estaremos de volta, com certeza, com mais um episódio do Pode a Clep. Obrigado ao Leon. A satisfação é minha. Olha só, uma parceria hoje já europeia, né? Europeia. E que não Luso-brasileira. Luso-brasileira. Deu para desenrascar, né? Como diz o Com português. certeza. Deu para desenrascar. Esse verbo é nosso, né? Desenrascar. E o português usa muito isso. É? Português usa muito isso. Português usa cada coisa, rapaz, que a gente vai almoçar, depois a gente conversa. Um abraço a todos, tchau! Foi.